Eu estou falando com vocês aqui neste sábado, são 4 horas da tarde, dia 7 de junho. Dia 7 de junho. Tempo bom em Porto Alegre, sol claro, dia de maratona internacional aqui na capital do Rio Grande do Sul. 25 mil corredores, hoje, sábado, amanhã, domingo, uma meia maratona, maratona inteira. Aliás, uma maratona internacional que começou com uma tragédia aqui neste sábado, aqui em Porto Alegre. Um rapaz de 23 anos, logo que começou a maratona na zona sul de Porto Alegre, 9 horas e 13 minutos, ele teve uma parada cardíaca e se agachou para tentar respirar e caiu duro, morreu no chão ali, naquela hora ali. Olha, eu acho que vocês devem ter lido muito já, ouvido, visto informações a respeito de jovens, inclusive atletas como esse rapaz, jovens, morrendo assim de ataque no coração, sem mais nem menos. Tem muita gente nas redes sociais que acha que isso tem alguma coisa a ver com jovens que tomaram aquelas vacinas contra a Covid. Há muita literatura a respeito disso aí. Eu não quero chegar tanto porque não tenho base científica para fazer esse tipo de comentário aí, mas que chama atenção, chama, sabe? Gente muito jovem, boas condições aparentemente físicas, atletas inclusive, morrendo assim sem mais nem menos de um ataque cardíaco. É uma tragédia. Começou essa maratona internacional de Porto Alegre hoje aqui neste sábado. Bom, eu quero falar com vocês sobre essa tentativa agora do Supremo Tribunal Federal de regulamentar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, de censurar as redes sociais. Mas antes disso, eu quero passar para vocês aí uma dica. Eu estou lendo assim essa trilogia aqui, ó. O Filho do Século. É o primeiro volume. Antônio Scurati é um escritor, historiador, inclusive, literato italiano. Antônio Scurati. O Filho do Século. O Filho do Século é o Mussolini, né? Primeiro volume é esse aqui, o segundo volume é O Homem da Providência, né? É tudo sobre o Mussolini, a história do Mussolini e do fascismo e do governo fascista e da participação da Itália na Segunda Guerra Mundial, né? O Homem da Providência, Antônio Scurati, segundo volume. E o terceiro volume é Os Últimos Dias da Europa, né? Também do Antônio Scurati. São umas 1000 páginas. Tem que gostar, hein? Olha, mas vale a pena, viu? Porque tem muita gente que fala fascismo, fascismo, e não, nem sabe que diabo é isso de fascismo, como é que isso começou, entende? Olha, se eu disser para vocês que o próprio Benito Mussolini começou no Partido Socialista, era um homem de esquerda, hein? Olha, imaginem só, hein? Acabou no fascismo e aliado do Hitler, hein? E acabou mal, ele e a amante dele, a Clara Petacci, estavam fugindo depois da perdida a guerra, né? Lá pela Itália, foram agarrados e foram enforcados de cabeça para baixo. Eu nunca vi como é que é um negócio desse, né? Tem imagens aí no Google, né? Tem muita gente aí que está torcendo para que muita gente acabe pendurado de cabeça para baixo também, enforcado. Bom, senhores, mas enfim, vamos a essas sessões aí do Supremo Tribunal Federal para, de alguma forma, estabelecer uma censura prévia, eu diria, nos conteúdos de internet. O pessoal fala muito em redes sociais, mas não é só rede social, não. É de um modo geral, né? Eles querem pegar as big techs, as grandes empresas de tecnologia que alojam essas plataformas aí, sobre as quais se estabelece toda essa ação através da rede mundial de computadores aí. Mas eles estão de olho mesmo, o Supremo Tribunal Federal e os seus aliados do eixo do mal, eles estão preocupados mesmo com os conteúdos, os textos que circulam, sobretudo nas redes sociais mesmo.
mas também nos blogs, nos sites, enfim, qualquer conteúdo de opinião, ou de informação, ou de entrevista, ou de imagem, áudio, som. Quer estabelecer uma censura prévia, porque o que eles querem, na verdade? Já tem 3 ministros que votaram por essa censura prévia, né? O último a votar agora, o quarto, dos 11, foi o ministro André Mendonça, que disse, não, fica como está. Eu também acho, tem que ficar como está. Por que ficar como está? Porque esse artigo 19 do Marco Civil da Internet é o seguinte, ele diz que quem faz postagens de caráter criminoso nas redes sociais ou na internet, ele é responsável por aquilo que está sendo publicado ali. Ele é responsável. Mas ele é responsável de que forma? Ele é responsável através do que está tipificado na lei. Bom, é injúria, toca por Código de Processo Penal, Código Penal nele, depois o Código de Processo Civil, ou Código Civil, ou Código de Processo Civil. É calúnia, difamação, é qualquer outro tipo crime. Bom, está tudo tipificado em lei. A Constituição já tipificou bem a legislação infraconstitucional também. Olha, só para esses conteúdos que estão na internet aí, que violam a lei, as possibilidades de censura ou de penalização estão todas tipificadas no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Código Civil, Código de Processo Civil, principalmente no Marco Civil da Internet, na própria Constituição, na Lei de Proteção a Dados. Quer dizer, lei não falta. O que o eixo do mal tem tentado? Tem tentado, primeiro, regulamentar o que não precisa ser regulamentado, porque já está ali regulamentado. O que eles pretendem mesmo é legislar, uma nova legislação. Legislação de que tipo? De responsabilizar as plataformas, as big techs, pelo que está circulando ali. Né? Aqui eu tenho até uma declaração aqui do comunicador Gilberto Simões Pires, que tem um blog muito interessante, o Ponto Crítico, e ele participa aqui de um grupo que eu participo também, do Clube de Opinião aqui do Rio Grande do Sul. E ele diz a respeito dessas tentativas aí agora do Supremo Tribunal Federal. Resumindo, segundo o entendimento dos ministros do Supremo, o dono do teatro passa a ser responsável pelas peças ali apresentadas ao público. Pode, ele pergunta. Pode, ele pergunta. Eu até uso uma outra figura, que é, vocês imaginem os Correios serem responsabilizados pelo conteúdo das cartas que ele passa de um lado para o outro. É a mesma coisa. Eu estava lendo agora, inclusive, há pouco. Olha, eu sou homem de jornalismo dessa área mesmo, de internet. Então, esse jornalista aqui, Rodrigo Lopes, do Jornal Zero Hora, da RBS aqui do Rio Grande do Sul, ele, replicando o que diz o próprio Barroso, né? O Barroso podia ler esse artigo aqui para defender a censura prévia nas redes. Ele escreve assim, Rodrigo Lopes, a terra sem lei das redes precisa ter um fim. Como a terra sem lei das redes sociais? Como a terra sem lei das redes sociais precisa ter um fim? Que história é essa, senhor Rodrigo Lopes? Que história é essa, Zero Hora, RBS? Então, esse arcabouço legal que eu acabei de citar aqui não vale nada? Eu estou trabalhando com informações, com conteúdos na internet há mais de 20, 30 anos. A todo momento eu estou respondendo processos, ações judiciais, cíveis e criminais contra mim, ou eu estou usando o Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, ou estou usando contra ataques que são desfechados contra mim, que eu considero criminosos. Né? Eu já consegui tirar do ar, inclusive através de processos que eu movi, pelo menos 2 blogs aí de esquerda, os sites que viviam
me atacando de modo criminoso. Né? Eu estou falando aqui num blog chamado Tomando na Cuia e num outro blog chamado A Nova Corja. Vocês podem pesquisar isso aí, né? No Google, está ali. Os processos que eu movi contra eles. Eles fecharam. Processei todos eles, sim. E ganhei a parada, né? Porque tem muita gente que pensa, não, eu vou lá dar minha opinião no blog do Polib e boto anônimo ali. E eu já estou prevenindo no meu próprio blog, polibbraga.com.br, que não façam isso, porque não adianta nada, o anonimato não protege. Por quê? Porque tem um mecanismo chamado protocolo de internet que pode ser quebrado por ordem judicial e identificado o autor, que vai ser penalizado. Isso eu mesmo fiz. Eu fui atrás já do IP, do protocolo de internet, dos editores, por exemplo, desses dois blogs aí, acabei descobrindo lá que eles tinham alojado o IP deles no interior da França. Passava de uma hora para outra, mas acabei descobrindo, inclusive, os endereços de todos eles. Isso é possível, isso pode ser feito. E deve ser feito. Então, diz o Rodrigo Lopes aqui na Zero Hora, refletindo a voz do dono, né? A terra sem lei das redes sociais precisa acabar. E uma vez que o projeto de regulamentação das Big Techs acumula poeira em algumas gavetas do Congresso, ele diz, já que o Congresso não está legislando... O Congresso, quando ele não quer legislar sobre alguma coisa, é porque ele está legislando também, porque ele não quer. Entendeu? Isso é uma decisão tomada pelo Legislativo. É um direito dele. Nem por isso o Judiciário pode usurpar poderes que são legislativos, né? Mas ele diz que pode, sim, até que deve. Aí ele diz, era o Supremo Tribunal que essa farra pode começar a ter fim. Mas que farra, Rodrigo Lopes? Então, ele diz, a mais alta Corte de Justiça está decidindo se as empresas como Meta, passarão a ser obrigadas a deletar conteúdos criminosos sem necessidade de uma decisão judicial prévia, como ocorre hoje. Censura prévia, pelo amor de Deus. Quer dizer, um jornalista fazendo um jornal, fazendo a defesa de censura prévia. Até onde? Quer dizer, o próprio Supremo agora vai determinar o que pode e o que não pode ser censurado diretamente pela Big Tech. Quer dizer, isso significa o fim das próprias Big Techs, dessas plataformas, ou seja, isso significa o fim da possibilidade que o cidadão tem de se comunicar através da internet. É isso que está sendo buscado. E por que razão? Porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes, tem 230 milhões de celulares, 170 milhões de pessoas navegando na internet, e o domínio de conteúdos, principalmente de opiniões e de informações pela internet, hoje ele é totalmente nas mãos da direita. A esquerda é analógica, ela perdeu essa parada. Então, o que essa gente pretende toda, na verdade, é calar a opinião pública, para que só a narrativa deles é que se estabeleça através dessa mídia tradicional que, via de regra, é podre, suja e está desaparecendo, inclusive, da face da terra diante da emergência de novas maneiras moderníssimas de comunicação social. Daqui a pouco o Supremo vai começar a querer interferir até mesmo aí na atividade comercial, financeira das redes sociais, porque precisa regulamentar essas... por que eles não regulamentam, então, e estabelece censura prévia em relação aos sites e conteúdos pornográficos que estão vicejando por aí? Não, porque não deve. Porque a censura que tem que ser estabelecida é pelo próprio cidadão, através da sua própria cultura e da sua informação. Mas tem filhos que vão ver. Que filhos vão ver porque os pais estão permitindo ver. Não pode, isso não é assim que as coisas se estabelecem. Isso é coisa atrasada da Idade Média. Querem fazer com que o Brasil aqui seja uma figura única em todo o mundo aí. Única não, né? Que se perfile junto com essas piores ditaduras que existem no mundo aí, que vivem e vicejam em cima da censura da opinião pública, do amordaçamento do cidadão. É isso aí.